Você já se sentiu pressionado a se conformar, a aceitar os manjares que o mundo oferece em troca de aceitação, promoção ou simplesmente para evitar problemas? Imagine ser um jovem príncipe arrancado de sua terra, levado como cativo para o coração do império mais poderoso do mundo, a Babilônia. E lá, no palácio do rei, lhe oferecem o melhor que o mundo tem a dar. O que acontece quando um jovem prisioneiro, em vez de aceitar os privilégios do palácio, toma uma decisão secreta em seu coração de não se contaminar? Como uma simples escolha sobre o que comer e o que beber pode ser a chave que destrava a sabedoria sobrenatural, favor divino e poder sobre impérios. Esta mensagem é para você que vive em uma Babilônia moderna, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua cultura. Você que é tentado todos os dias a se curvar aos padrões do mundo, a comer do manjar do rei. A história de Daniel não é sobre dieta, é sobre decisão. Não é sobre comida, é sobre consagração. É a prova de que uma pequena decisão de santidade pode ter consequências de proporções épicas. No final deste vídeo vamos desvendar por que o manjar do rei era tão perigoso e o que os 10 dias de teste de Daniel representam espiritualmente para nós, uma chave para você começar sua própria jornada de consagração e ver resultados sobrenaturais. Sejam bem-vindos ao Palácio da Babilônia. Vamos aprender com Daniel e seus amigos o segredo para não apenas sobreviver, mas prosperar em um ambiente hostil à fé. Prepare-se para descobrir o poder que existe em dizer não para o mundo. Para poder dizer sim para Deus, fique comigo, pois esta dieta secreta pode mudar sua vida. O mundo ordinário de Daniel era o de um jovem nobre de Judá. Ele pertencia à linhagem real ou à nobreza, vivendo em Jerusalém, estudando a lei e as tradições de seu povo. Mas este mundo foi brutalmente destruído. O rei Nabucodonosor invadiu Judá, sitiou Jerusalém e levou cativos os melhores e mais inteligentes jovens, incluindo Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Jacó era um enganador, Jefté um rejeitado. Daniel era um príncipe que se tornou um escravo. Sua identidade e seu mundo foram arrancados dele. Você já passou por uma crise que destruiu tudo que você conhecia, forçando-o a recomeçar em um lugar estranho e hostil, despojado de seus títulos e de sua segurança? O exílio de Israel no Egito, onde de uma família honrada se tornaram uma nação de escravos, nos lembra dessa jornada, como Deus pode usar a perda do nosso mundo ordinário para nos posicionar para um propósito extraordinário que nunca teríamos alcançado de outra forma. A aventura de Daniel começa com sua seleção para um programa de elite. O rei Nabucodonosor queria os jovens mais belos, inteligentes e sábios para serem treinados por 3 anos na cultura, língua e ciência dos caldeus. O objetivo era assimilá-los, transformá-los em babilônios para servirem na corte do rei. Eles receberam até novos nomes pagãos. Daniel se tornou Beltesazar. A aventura era um convite para o sucesso e a influência, mas a um custo, a perda de sua identidade. Esta foi levada para o harém do rei, uma aventura cheia de risco e oportunidade. Daniel foi levado para a Universidade do Rei, um chamado para a excelência, mas também para a assimilação. Qual programa babilônico o mundo está te oferecendo hoje? Uma carreira, um estilo de vida, um relacionamento que promete sucesso, mas exige que você mude quem você é e em quem você crê. José no Egito também recebeu um novo nome, Zafenat-Paneia, e foi imerso na cultura egípcia, mas nunca perdeu sua identidade como servo do Deus verdadeiro. Comente fiel na Babilônia se você se compromete a manter sua identidade em Cristo, não importa as pressões do mundo. Aqui está o ponto de virada. A recusa de Daniel não é contra o treinamento ou o serviço, mas contra a contaminação. Em Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. O manjar do rei não era apenas comida, era consagrado a ídolos, continha carnes impuras segundo a lei judaica e representava uma aliança e dependência do sistema pagão. Recusar era um ato de rebelião silenciosa e de lealdade a Deus. Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Daniel, ainda jovem, recusou a comida do rei. A recusa deles foi uma declaração de identidade. Quais manjares do rei você precisa propor em seu coração? Recusar hoje para não se contaminar e manter sua consagração a Deus? Os 3 amigos de Daniel mais tarde se recusariam a se curvar à estátua de ouro. A decisão sobre a comida foi o treinamento para a decisão diante da fornalha. Pequenas decisões de santidade hoje nos preparam para grandes testes de fidelidade amanhã. Lembro de um testemunho. Na minha profissão era comum participar de happy hours com muita bebida e conversas impróprias. Decidi não participar, me isolou no começo, mas fortaleceu minha fé e meu testemunho de formas que eu nunca imaginei. O mestre de Daniel nesta situação é a sabedoria que Deus lhe dá.
Ele não faz um protesto público arrogante. Ele aborda o chefe dos eunucos com respeito e busca uma solução pacífica. Ele pede permissão para não se contaminar. A sabedoria não está apenas no o que da decisão, mas no como. E a Bíblia diz que Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Jesus, ao ser questionado sobre os impostos, respondeu com sabedoria: pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Daniel demonstrou essa mesma sabedoria, respeitando a autoridade terrena sem comprometer sua lealdade a Deus. Como você pode tomar suas posições de santidade de uma forma que seja firme, mas também cheia de graça e sabedoria, para que Deus possa te dar favor? A sabedoria de Esther, ao se aproximar do rei Assuero para salvar seu povo, nos lembra: a consagração sem sabedoria pode se tornar fanatismo. A consagração com sabedoria abre portas. Se você busca a sabedoria de Deus para lidar com as Babilônias da sua vida, siga este canal e comente Sabedoria do Alto para receber mais ensinamentos como este. Daniel cruza o limiar da teoria para a prática ao propor um teste. Visto que o chefe dos eunucos temia pela saúde deles, Daniel sugeriu: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e conforme constatares procederás. Ele coloca sua fé em ação, confiando que Deus o honraria em um teste de 10 dias. Gideão pediu testes a Deus. Daniel propôs um teste a um homem, confiando em Deus. O limiar é o momento em que sua fé se torna um experimento visível. Qual teste de 10 dias? Qual pequeno passo de obediência e consagração você pode começar hoje para provar a fidelidade de Deus em sua vida? A viúva de Sarepta, que obedeceu a Elias e fez um pão para ele com seu último punhado de farinha, e viu a provisão milagrosa de Deus, nos mostra: um pequeno ato de obediência pode destravar uma grande bênção. Toque na tela agora, ou digite meu teste de fé para se comprometer a dar um passo de consagração e confiar nos resultados de Deus. A prova final desta primeira fase é o resultado do teste. Após os 10 dias, sua aparência seria comparada com a dos outros jovens que comiam o manjar do rei. Seus aliados eram seus 3 amigos que se mantiveram firmes com ele, e o chefe dos eunucos, que arriscou sua posição para permitir o teste. Seus inimigos eram as expectativas do rei, a pressão para se conformar e a possibilidade real de parecerem mais fracos e doentes. A fé de Daniel e seus amigos foi provada no refeitório do palácio. A prova era simples: a dieta de Deus é melhor que a do mundo. Eles apostaram suas vidas nisso. Você acredita que viver de acordo com os princípios de Deus, mesmo que pareçam restritivos, te trará mais saúde do que todos os prazeres que o mundo oferece? A amizade de Davi e Jonatas nos lembra: ter aliados que compartilham da sua convicção e estão dispostos a enfrentar os riscos com você é uma bênção inestimável. Mas seria possível que apenas legumes e água superassem as iguarias e vinhos de um banquete real? O que realmente aconteceu com a aparência deles? A resposta não foi apenas física, mas sobrenatural. Marque um amigo que é seu parceiro de consagração, alguém que te ajuda a permanecer firme na fé. A escuridão aqui é a longa jornada de perseverança. O teste de 10 dias foi apenas o começo. Eles tiveram que manter essa consagração por 3 anos inteiros, imersos na cultura mais pagã e idólatra do mundo, estudando astrologia, encantamentos e a ciência babilônica, sem se deixar contaminar em seus corações. A escuridão era a pressão constante para ceder, a exposição diária a um sistema que era a antítese de sua fé. José no Egito por 13 anos manteve sua integridade em um ambiente pagão. Daniel e seus amigos por 3 anos estudaram a sabedoria do mundo sem deixar que ela se tornasse a sua sabedoria. Como você se mantém puro e consagrado quando seu trabalho, seus estudos ou seu ambiente social te bombardeiam diariamente com valores anti-Deus? Jesus, sendo tentado por Satanás no deserto por 40 dias, nos ensina: a consagração é testada não em um único evento, mas na perseverança diária, em meio à tentação. Se você luta para se manter consagrado em seu dia a dia, curta este vídeo agora como uma oração por força e perseverança. A provação suprema foi o exame final perante o próprio rei Nabucodonosor. Após os 3 anos, todos os jovens foram levados à sua presença. Este era o momento da verdade. Toda a sua preparação, toda a sua consagração seria testada pelo homem mais poderoso do mundo. O futuro deles, e talvez suas vidas, dependia de sua performance neste momento. Davi enfrentou um gigante físico. Daniel enfrentou o gigante intelectual e político do seu tempo. A prova final era demonstrar se o Deus a quem eles serviam em secreto lhes daria uma sabedoria superior à dos deuses da Babilônia. Sua maior prova pode ser ter que demonstrar o valor da sua fé no palácio do rei. A sabedoria de Salomão sendo testada pela rainha de Sabá nos lembra: a verdadeira sabedoria que vem de Deus sempre se provará superior à sabedoria do mundo. O que aconteceu com a aparência deles? A Bíblia diz que pareciam melhores e mais robustos do que todos os jovens que comiam da porção do rei.
A obediência a Deus trouxe saúde física. Repita comigo. A consagração a Deus me capacita para qualquer teste. A recompensa foi além de qualquer expectativa. Daniel 1:17 diz: a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E o verso 20 revela o resultado do exame. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. A recompensa de Salomão por pedir sabedoria foi também riqueza e honra. A recompensa de Daniel pela consagração foi uma sabedoria sobrenatural que o colocou acima de todos os sábios do império. Quando você honra a Deus com seu corpo e seu coração, Ele honra você com sua mente e seu favor. A promessa de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Daniel buscou primeiro a santidade de Deus, e a sabedoria e a influência lhe foram acrescentadas. E por que o manjar era perigoso? Porque representava uma aliança com o sistema idólatra. Ios 10 10 é um número bíblico de teste e provação. O teste de Daniel prova que um curto período de consagração e obediência a Deus pode produzir resultados sobrenaturais e visíveis, provando a fidelidade dele. Comente sabedoria de Deus, se você deseja essa mesma inteligência e discernimento sobrenatural em sua vida. O caminho de volta de Daniel é sua jornada de prisioneiro a primeiro-ministro. Sua sabedoria sobrenatural, começando com a interpretação do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2, o eleva à mais alta posição no império. O jovem que recusou a comida do rei agora se torna o homem que aconselha o rei. Sua consagração no secreto o levou à sua promoção em público. José saiu da prisão para se tornar governador do Egito. Daniel saiu do programa de treinamento para se tornar o principal conselheiro da Babilônia. Como sua consagração secreta pode estar te preparando para uma posição de influência que você ainda não consegue ver? A jornada de Esté, de órfã rainha, usada para salvar seu povo, nos lembra: Deus posiciona seus consagrados em lugares de influência para cumprir seus propósitos redentores. A ressurreição da história de Daniel é sua resiliência e poder duradouros. Ele não serviu apenas a Nabucodonosor. Ele sobreviveu à queda do Império Babilônico e continuou a servir sob o Império Medo-Persa. Com os reis Dario e Ciro, ele enfrentou a cova dos leões e saiu ileso. O homem que começou recusando um prato de comida acabou influenciando o destino de múltiplos impérios mundiais. Jacó teve sua identidade ressuscitada. Daniel teve sua influência ressuscitada e ampliada através de diferentes reinos. A consagração a Deus não te dá poder para um momento, mas uma autoridade espiritual que transcende circunstâncias e governos humanos. A ressurreição de Cristo, que o estabeleceu como rei sobre todo e qualquer império, visível ou invisível, nos lembra: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. O elixir, o segredo eterno que Daniel nos deixa, é o poder da consagração resoluta. É a verdade de que as maiores batalhas da vida são vencidas ou perdidas nas pequenas decisões diárias de santidade. O elixir é a compreensão de que, quando nos separamos para Deus, Ele nos separa para a grandeza. A dieta secreta de Daniel era, na verdade, um coração secreto, totalmente dedicado e leal ao Deus de Israel, não importando o custo. A lição de Cristo no Getsêmani foi a submissão. A lição de Daniel na Babilônia é a separação. Ele nos ensina que para influenciar o mundo, não podemos ser iguais a ele. Precisamos ser diferentes. Precisamos ser consagrados. A exortação de Paulo em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Daniel é a personificação do Antigo Testamento dessa verdade. Amigo, a Babilônia não caiu. Ela apenas mudou de nome. Ela é o sistema do mundo que te pressiona a se conformar, que te oferece os manjares da imoralidade, do materialismo, do orgulho, em troca de sucesso e aceitação. E a decisão de Daniel é a mesma decisão que você e eu temos que tomar todos os dias. Haverá momentos em sua carreira, em sua vida social, em que você terá que escolher entre o manjar do rei e os legumes de Deus, entre a popularidade e a pureza e o já esteve lá. E posso te dizer, toda vez que escolhi a consagração, mesmo que tenha custado algo no curto prazo, Deus me honrou com uma clareza, uma sabedoria e uma paz que nenhum manjar do mundo poderia comprar. O que você está comendo? Do que você está se alimentando espiritualmente? Você está se contaminando com o que o mundo oferece ou está propondo em seu coração ser fiel a Deus, a sua força para enfrentar a fornalha de fogo e a cova dos leões? Amanhã está sendo determinada pela sua decisão no refeitório hoje. O Espírito de Deus está levantando uma geração de Daniéis nos últimos dias. Jovens e adultos que, em meio à Babilônia moderna, proporão em seus corações não se contaminar. E Deus está prometendo a essa geração o mesmo que prometeu a Daniel.
conhecimento, inteligência, sabedoria sobrenatural e influência para mudar nações. A unção para interpretar os sonhos dos reis virá sobre aqueles que recusarem os manjares do rei. A jornada de Daniel, de cativo a conselheiro de impérios, prova que um coração consagrado é a arma mais poderosa do universo. Sua dieta secreta era um espírito decidido. Que essa mesma resolução nasça em nossos corações hoje. Se esta mensagem te inspirou a um novo nível de consagração, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque estamos comprometidos em te equipar para ser um Daniel em sua geração. Que a promessa de Daniel 1:17 seja liberada sobre você. Que Deus te dê conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria e entendimento de seus mistérios. Compartilhe este vídeo com um jovem que você quer encorajar a viver para Deus. Vamos inspirar uma geração a recusar o manjar do rei. E comente abaixo: dieta de Daniel para declarar sua decisão de se consagrar a Deus. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel 1:8.